Oi, pessoal. Estamos Olá. todos entrando aqui ao vivo. Mais um webinar do IRIS, Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado de Ceará. Obrigada a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento. E um agradecimento especial, especialíssimo aqui para esse time de mulheres que estão participando hoje desse mais um webinar do laboratório, certo? Eu vou falar um pouco, vou me apresentar, vou começar aqui me apresentando. Eu sou Jéssica Moreira. Eu coordeno o IRIS, Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará. É uma iniciativa muito recente. A gente iniciou em dezembro do ano passado. Já estamos aí desenvolvendo alguns projetos e gerando impacto aqui na gestão pública cearense. Somos ligados à Casa Civil, ao secretário-chefe da Casa Civil, Elcio Batista. A ideia aqui, gente, fazendo um pouco da equação da felicidade, né, expectativa versus realidade, ser um encontro bem informal, falar um pouco sobre a nossa experiência dentro de laboratórios de inovação, falar sobre os projetos, falar como essa iniciativa, né, ela aconteceu dentro da gestão pública. Somos todos de laboratórios de governo. E também o IGOV, que é uma empresa que trabalha fomentando a criação desses espaços no setor público. Além de sermos todas mulheres, também somos mães, né? Então, temos muito em comum. Trabalhamos todas com inovação no setor público, temos aí muita determinação, né, em contribuir com a gestão pública do país, dos nossos estados, para a transformação dessas realidades, né? Então, o webinar tem a proposta de ser mesmo uma conversa bem informal, de divisão, compartilhamento de experiência e aprendizado. Fizemos testes antes dessa transmissão, então já peço desculpas e peço compreensão, né, para todos os participantes se por acaso acontecer algum problema técnico durante a transmissão. A gente cuidou para que isso não acontecesse, mas a gente tenta fazer o melhor, né? Redução de riscos. Então, vamos lá. Vou aqui convidar primeiro Luana Faria. Se apresenta para a gente e depois, meninas, vocês podem seguir numa sequência de apresentações para a gente começar a falar sobre os projetos. Obrigada. Oi, pessoal, eu sou Luana Faria. Estou super feliz de estar aqui. Eu trabalho no LaboraGov, que é um laboratório de gestão inovadora de pessoas na SGP, que é o órgão central de gestão de pessoas, gestão e desenvolvimento de pessoas dentro do Ministério da Economia. É o órgão central porque é o órgão central de todos os órgãos do Poder Executivo Federal. Então, a gente tem um grande desafio. Nossos clientes são justamente os servidores do Poder Executivo Federal, que são hoje mais ou menos 650 mil servidores ativos. Então, a gente tem um grande desafio e estou feliz de estar aqui com vocês, poder contribuir hoje com vocês nesse webinar. Obrigada. Nara, por favor. Bom, boa tarde, pessoal do IRIS. Jéssica, super obrigada pelo convite. Bom, eu sou do LabGES, né, o Laboratório de Inovação na Gestão, aqui do Governo do Estado do Espírito Santo. Estou no LabGES de quando a gente começou a pensar, né, a criar, a sonhar com ele, até então. É um super desafio, né, nesse momento, estar atuando no laboratório, e não só no laboratório, atuando na gestão pública, né, é um super desafio, e estou super feliz de estar aqui com essas mulheres incríveis para a gente discutir um pouquinho de inovação nesse período de crise. Obrigada, Nara. Luana, de Santa Catarina. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Vai ser a frase mais falada de hoje, né? Estão me ouvindo? Então, eu sou a Luana, sou da Secretaria de Administração do Estado de Santa Catarina.
e desde o ano passado a gente recebeu o desafio de criar um laboratório de inovação, que é o Unidos. É uma honra estar aqui com essas mulheres, né? Algumas eu já conheço pessoalmente, outras eu estou tendo o prazer de conhecer pela primeira vez, conversar pela primeira vez. Unidos, ele faz parte de uma conexão que o Estado vem querendo trazer para dentro do governo, né? A gente faz muitas conexões externas e está na hora de a gente começar a conectar internamente e descobrir o que a gente tem de potencial dentro do Estado. Maravilha, obrigada, Luana. Gabi, vou pedir para você se apresentar e já vou pedir para você abrir o nosso primeiro bloco, que é falar um pouquinho sobre a WeGov e como é que ela ajuda laboratórios de inovação pelo país, né? Ajuda a nascerem. Nós tivemos aqui a experiência de trabalhar com a WeGov dentro de uma oficina colaborativa. A Gabi, o André e a Marília também, né? Vieram aqui em Fortaleza, na sede do governo, e num time multidisciplinar, intersetorial, a gente fez 3 dias de workshop para poder tirar o laboratório do papel. Então, conta para a gente, Gabi, um pouquinho, se apresenta e conta para a gente um pouquinho sobre os projetos da WeGov, por favor. Ô, pessoal, oi, Jess, obrigada pelo convite. Eu adorei, assim, a Jess é uma inspiração, né? Tipo, vamos fazer, vamos, de repente estamos fazendo, foi mais ou menos assim que aconteceu tudo isso. Estou bem feliz de estar com vocês. Tive o prazer e a honra de trabalhar com todas vocês já na construção, criação e operação dos laboratórios de vocês, então isso também é um ponto em comum entre nós, né? Todas saímos aí de uma Let's Gov, né, de alguma forma. Sou administradora pública, eu moro aqui em Florianópolis, nesse paraíso. Sou empreendedora social, fundadora da WeGov, que é esse espaço de aprendizado que tem ajudado aí as instituições a fazerem a inovação acontecer. Trabalhei já há 4 anos na área pública, na área de compras em saúde, então acho que também posso contribuir um pouco com esse olhar de alguém que já trabalhou de dentro do governo, na Secretaria de Saúde do Estado aqui de Santa Catarina. Aqui a gente está com 5 representantes de instituições e laboratórios de inovação, que é o Unidos, o Labora, o IRIS e o LabGES. E então eu acho que é legal a gente falar um pouquinho conceitualmente, rapidamente, o que é laboratório de inovação, para muita gente que nunca ouviu falar do tema, né? Então, para mim, laboratório, eles são espaços de aprendizagem, pode ser físicos ou não, atualmente nem físicos são, né? É um espaço de aprendizagem para a gente tratar desafios reais, de uma forma experimental, possibilitando uma formação de uma rede de apoio e de transição para uma gestão de governo mais colaborativa, co-criando soluções que não teriam oportunidade de surgir pelo caminho tradicional, pelas vias que a gente estava acostumado. Então, são estruturas que hackeiam o próprio setor público de dentro, hackear no bom sentido, que pensam em transformar a realidade tanto dos servidores quanto na entrega de serviços para o cidadão. São esses espaços que podem se tornar possível o erro acontecer, a experimentação acontecer. A WeGov, portanto, é uma aceleradora, como vocês disseram, desses espaços, desses laboratórios de inovação. Em termos de laboratório, o nosso case que tem mais repercussão e mais impacto é o HubGov, que é um programa de inovação. A gente fala até que ele é um laboratório itinerante, ele é uma aceleradora de laboratórios, já inúmeros laboratórios surgiram desse programa de inovação, como o laboratório do Nainova do Senado, alguns laboratórios do Judiciário, né? Santa Catarina, do Espírito Santo, e alguns outros por aí. Então, a gente acompanha a temática da inovação, eu, como profissional e pela WeGov, desde 2012 no Brasil. Então, assim, quando tudo começou, a gente estava acompanhando isso. A maioria dos laboratórios que existem no setor público já se relacionaram com a WeGov de alguma forma, então a gente tem muita experiência nesse sentido, nas barreiras, nas dificuldades. E o nosso papel é acelerar para que os laboratórios que estão iniciando, né, possam encurtar caminhos e aprender com tudo aquilo que a gente já vem acompanhando do que acontece em laboratórios por aí. E eu acho que agora a gente pode ouvir também de vocês um pouquinho do que o laboratório de vocês está fazendo, né? O que é laboratório de inovação para as outras participantes e o que vocês estão fazendo. Eu sei, tenho acompanhado ainda bem, né? O excelente trabalho, mas seria mais legal ouvir de vocês.
Nara, você pode começar falando um pouquinho para a gente do LabGES? Então, o LabGES já está na estrada há um tempinho, né? A gente está aí, começou a pensar 2016, 2017, começamos a ir para a estrada, testar, experimentar. O Igor teve com a gente com oficina de Design Thinking, depois teve com a gente numa oficina de laboratórios, e foi bem bacana, a gente envolveu outras pessoas e conseguiu entender que a gente estava indo no caminho certo, fortaleceu as diretrizes que a gente tinha, né? Foi super bacana. A gente tem atuado nessa frente de cultura, né? Cultura de inovação com os servidores, e também na resolução de soluções de problemas e desafios do governo, né? Nesse período, mais especificamente, pensando aí nessa crise, como é um laboratório de inovação na gestão, a gente está bastante focado em ajudar outras áreas. A gente está com uma estratégia de capilarização de escritórios locais de processos e inovação, né, nos órgãos. Acho que essa tem sido a nossa principal frente aí, para trabalhar melhoria de processos, transformação digital e também esse modelo mental de inovação, de experimentação, que possa ajudar a solução dos problemas de cada secretaria. Então, é meio que desmembrar a atuação do laboratório em outros mini laboratórios nos órgãos, né? Porque a gente sabe que não dá conta, a nossa equipe é pequena, não dá conta de fazer isso tudo. A gente tem investido nessa estratégia de capilarização aí, já com mais de 40 escritórios locais instituídos, né? O ano passado, a gente fez uma comitiva grande com essa equipe toda para a 5ª Semana de Inovação lá em Brasília. Então, a gente tem investido em capacitar e desenvolver competências nessa equipe. Também algumas outras ações, né? Preparando aí o nosso prêmio de inovação para lançar, preparando outras coisas que devem acontecer aí em breve, e trabalhando muito esse desenvolvimento de competências, e também algumas linhas que a gente começa a explorar um pouco mais, que a gente ainda não tinha tido perna, e agora eu acho que é meio que a bola da vez, que essa linha de ciências comportamentais, né? A gente vê nessa época de pandemia o quanto isso afeta o psicológico das pessoas, né, dos cidadãos, o quanto a sociedade está mexida, está transformada. Eu acho que a compreensão de ferramentas das ciências comportamentais pode ajudar muito na solução de problemas. Então, é uma coisa que a gente quer mergulhar. A gente tem trabalhado em indicadores de inovação e outras coisas mais internas, mas que também ajudam a fortalecer a atuação do governo e de todos os servidores para inovar e para lidar com esse cenário tão conturbado que a gente está vivendo. Eu não sei, eu vou passar a bola aí, porque eu sei que tem muita coisa e muita gente para falar, mas é basicamente isso. Depois a gente pode detalhar, se as pessoas tiverem dúvida, enfim. Não estou te ouvindo, Jéssica. Muito bom, Nara, obrigada. No webinar da semana passada foi ciência comportamental, foi bem interessante, tem a gravação, procurem, foi muito bom. A gente trouxe experts no assunto, sem dúvida nenhuma, é um tema que vamos ter que começar a absorver muito. O 011 já despontou aí fazendo várias coisas, vários estudos e aplicação da ciência comportamental. No Rio tem também o Nudge Rio, né, que também é um laboratório de ciência comportamental bacana. Flávia Ávila também é expert no assunto. Vou puxar a Luana Labora. Vamos lá, Luana. Conta pra gente como é que tá aí, como é que é o formato, contar um pouquinho do histórico e dos principais projetos de vocês. Legal, Jéssica. A gente iniciou tem pouco tempo, a gente tem 6 meses de LaboraGov. Mas, inclusive, para nossa surpresa, eu acho que é isso que motivou tanto o crescimento do Labora, foi o engajamento dos servidores nesse projeto. E isso demonstra o quanto existe gente boa querendo fazer diferente para ter resultado diferente no setor público. A gente começou com uma pegada e a gente, desde o início, a gente quer colocar em prática o que a gente diz. Então, se a gente está falando que a gente precisa melhorar a experiência dos servidores, que são os usuários do Labora, a gente, para criar engajamento, o que a gente faz, né, como laboratórios?
a gente constrói as soluções da perspectiva dos usuários. Então, para colocar isso em prática, desde o início, a gente construiu até o nome do laboratório, o propósito do laboratório, os valores, na perspectiva dos usuários. Então, a gente fez oficinas colaborativas abertas para qualquer servidor de todo o Poder Executivo, ou não, inclusive, a gente não fecha portas, para co-criar isso com a gente. E aí, na nossa segunda oficina, o pessoal do Igor estava lá com a gente, inclusive, né, para facilitar, a gente construiu a nossa carta de serviços, que foi recém-lançada, tem uns 15, 20 dias que a gente lançou a carta de serviços do Labora, que foi também pensada a partir da perspectiva dos usuários servidores. Eu acho que esse é um grande diferencial dos laboratórios, estar sempre colocando em prática não só o que as soluções que são viáveis e possíveis, né, tecnicamente e economicamente. A gente precisa estar sempre com o olho no que é desejável não só pelo gestor, principalmente pelos usuários, senão aquela solução não vai ter engajamento das pessoas, não vai ser colocada em prática, ou pode ser colocada em prática, mas é feio, né? Provavelmente vai falhar. Depois, no setor público, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque existem soluções que não são desejáveis e que são colocadas em prática e que acabam desperdiçando recurso público, inclusive, né? Então, a gente, como laboratório, a nossa proposta é muito nesse sentido de criar uma ambiência dentro do setor público, onde os servidores podem testar, podem errar rápido e pequeno, em pequena escala, antes de implementar as políticas de gestão de pessoas, né? O nosso propósito, Jéssica, que foi construído colaborativamente, por muitas mãos, foram 60 pessoas nessa primeira oficina, de mais de 20 órgãos, ficou desenvolver soluções inovadoras em gestão de pessoas para melhorar a experiência dos servidores e gerar valor público. Porque não se trata só de melhorar a experiência, né? Existe uma vinculação fortíssima entre melhorar a experiência dos usuários internos, no nosso caso, o caso do poder público, os servidores, e entregar melhores serviços à sociedade. Então, eu sempre falo, se as organizações querem inovar, elas não podem perder de vista os principais parceiros nesse processo, que são os servidores, né? Então, se a gente, esse o nosso propósito também, é muito no sentido de engajar as pessoas, na construção dessas soluções que vão gerar valor público, né? E aí tem até uma frase, né, do Steven Johnson, que ele fala que não basta criar, dar oportunidade para que as pessoas tenham boas ideias, a gente precisa criar ambiência para onde essas ideias possam se conectar. O laboratório vem muito nesse sentido de criar essa ambiência, porque tem muita ideia boa, desperdiçada, que não é levada adiante, não é nem considerada, às vezes não é nem escutada. Então, a gente cria esse ambiente onde as pessoas podem nos provocar, levar desafios para a gente incubar junto com os demandantes e gerar soluções inovadoras a partir das perspectivas dos usuários e errar. Nosso propósito não é só acertar, a gente quer errar, só que a gente quer errar rápido. Errar rápido para depois implementar em grande escala e ter muito mais chance de sucesso na geração de valor público, né? Muito bom, Luana. Sem dúvida, mais um ponto que une, né, essas iniciativas de laboratório de inovação é a questão do risco, né? Como a gente encara a prototipação, a testagem e a tomada de risco, né? O serviço público, ele é muito averso ao risco por várias questões, assim, responsabilidade com dinheiro público, né? O setor público, tem uma responsabilidade enorme, né? As estruturas geralmente são seus processos são feitos também para não caber o risco, né? Até quando você vai colocar algo no ar que você planeja e quer executar, tudo é muito grande, né? São muitas pessoas envolvidas, toda uma população de uma localidade envolvida, né? Então, sem dúvida, é algo que nos une, os laboratórios de inovação poderem vir com essa proposta e dizer assim, olha, aqui é um ambiente protegido, né? Aqui você pode ter ideias, prototipar, testar, observar, mudar o plano se for necessário e tentar de novo, né?
Eu fiquei super feliz em saber da tua iniciativa aí. Quem me falou a primeira vez até foi a Clarissa da Fundação Lehman, que tem um propósito de mudar o Brasil a partir da gestão de pessoas, né? Super interessante esse olhar também de ter um laboratório específico para pessoas. E aí eu queria dar um recado para quem está participando, que vocês podem estar fazendo perguntas no chat do YouTube. Façam perguntas abertas ou direcionado para alguma de nós, que no fim da programação a gente vai tentar responder aí o máximo possível. Fui para Santa Catarina antes dessa confusão, antes dessa pandemia global, tive a oportunidade, a Gabi recebeu a gente super bem no Hub Tour, né? Um dos projetos que eles têm de estar recebendo aí interessados no ecossistema de inovação de Santa Catarina. Felizmente, Luana estava dentro do meu roteiro, do roteiro do que a gente estava fazendo lá, né, em equipe. Na verdade, não foi só meu, foi do laboratório junto com a equipe da CEPLAG, e a gente foi recepcionado lá no laboratório, na CAT. Conta um pouco para a gente, Luana, como é que está o desafio por aí, um pouquinho dos projetos que vocês estão trabalhando, como que vocês se estruturaram também. Então, corroborando um pouquinho com o que tu falou e com a Luana, não sei se vocês sabem o que significa nidos, né? Nidos, na verdade, significa ninho, do latim. E que a ideia é justamente essa, a gente ter um lugar seguro para que a gente possa pensar, para que a gente possa errar e para que a gente possa criar ideias e que logo alcancem voo. O NIDOS é um laboratório que é vinculado à Secretaria de Administração. Eu vou explicar rapidamente o que é o NIDOS, né, e o que ele faz, para a gente ter tempo para todo mundo. E dentro dessa secretaria é vinculada à Diretoria de Tecnologia e Inovação. E desde dezembro de 2019, a gente está na CAT. O que é a CAT? É o maior ecossistema de inovação da América Latina. E a ideia é justamente essa, a gente sair do ambiente governamental e passar para um ambiente empresarial, ou um ambiente que propicie essa mudança de mindset, né, a palavra do momento, essa mudança de cultura, ou que propicie um ambiente que a gente consiga pensar diferente de uma repartição pública. Eu sempre brinco, né? Odeio trabalhar nessas mesas de repartição pública. Eu preciso de um post-it na parede, eu preciso de alguma coisa para que me faça pensar diferente. E na CAT a gente tem esse espaço. E não é só isso, a CAT a gente tem um espaço de abertura com as startups, a gente chama de corporates, né, que são as empresas que estão ali. Então, o Estado é uma das corporates desse sistema, desse ecossistema. Então, se eu tenho uma ideia, ou se a startup que trabalha do meu lado tem uma ideia, a gente vai sentar naquela tarde, vai conversar, coisa que se eu tivesse dentro da secretaria, talvez a gente não tivesse essa abertura. É muito difícil uma startup chegar lá e dizer, vamos bater um papo, vamos sentar aqui 2 minutos, tomar um café. Então, essa é uma das principais estratégias do NIDOS. Está inserido fisicamente num ecossistema de inovação. E é uma via de mão dupla, né? Estado, startup, Estado. E aí, aproveitando isso, a gente utiliza da metodologia do Link Lab, que faz acelerar a resolução dos nossos problemas. A gente define desafios e oportunidades que a gente que são do nosso dia a dia, ou oportunidades são coisas que não são tão urgentes, mas que facilitariam o nosso dia a dia, e lança para o ecossistema. Em semanas, a gente tem 30, 40 startups com alguma solução daquele desafio que a gente lançou. Isso dá celeridade a todos os processos, né? A gente consegue descobrir uma solução que talvez a gente nunca conseguisse pensar. E além disso, né, das startups, a gente tem um cronograma. A ideia é que a gente consiga atender todos os órgãos do Estado ao final de um governo, né? Todos os órgãos vão ter a possibilidade de passar por dentro do NIDOS. O NIDOS, então, além de ser um ambiente de inovação, é um ambiente de conexão, é o hub entre as startups e os demais órgãos, e a gente aproveita essa metodologia para trabalhar internamente. A gente chama de Discovery, né? Discovery CEA.
Cada diretoria vai ter o seu momento também de entender o que é uma estratégia de inovação, como definir os desafios de inovação e as oportunidades, tudo isso usufruindo desse ecossistema, né? A cada 6 meses a gente tem um órgão novo, a gente está com a Polícia Militar, e o primeiro desafio é a realidade aumentada numa ocorrência. Então, o policial vai chegar lá, ele tem um óculos, ele vai conseguir mapear todo. Esse é um exemplo para vocês poderem entender como é que funcionam os desafios. Eu quero realidade aumentada numa ocorrência da polícia. Joga lá no ecossistema e vamos ver o que tem de... Às vezes parece meio simplista, né? Mas para facilitar quem não está acostumado... e aí vem um monte de startups, eu trabalho com tal tecnologia, isso vai resolver. A gente já definiu o problema, já definiu uma empresa, então é muito mais rápido do que o que a gente está habituado, né? E a diferença talvez seja essa, né? Se a gente faz uma licitação, a gente vai definir um produto a comprar. E nesse caso, a gente define um desafio, que pode vir com qualquer solução inimaginável, e que seja muito mais efetiva do que a gente está trabalhando, né? E o nosso principal indicador, eu acho, que é o número de secretarias que vão ser atendidas, né? A gente fazer todo mundo passar por esse processo, por essa conexão, que aí depois cada um pode andar com a sua própria perna e tratar dos seus desafios e das suas oportunidades individualmente, né? Acho que é isso, por enquanto. Muito bacana, Luana. Eu queria também falar um pouquinho como é que está aqui, né? Como é que a gente estruturou. Como eu falei, o IGOV participou aqui de toda a criação do laboratório. A gente definiu o trabalho, a atuação em 3 eixos, né? Cultura de inovação, e aí com olhar bem para a cultura organizacional, tentando disseminar na gestão, né, novas práticas, novas formas de trabalho, usando novas metodologias, né, até como você fala do post-it, design thinking, design sprint, tentar trazer metodologias ágeis de execução de projetos, e governo digital e ciência de dados. E aí, governo digital e ciência de dados, eles têm uma convergência muito forte, né? A gente sabe que no centro do governo digital estão os dados, e a gente trabalha em parceria com um projeto da FUNCAP, que é o cientista-chefe. A gente consegue ter aqui na equipe o professor José Macedo, que é um cientista de dados brilhante da Universidade Federal do Ceará, e mais uma equipe de cientistas junto com ele também, de pessoas extremamente capacitadas, cientistas de dados que conseguem tanto estar trazendo soluções tecnológicas quanto projetos de dados mesmo, para conseguir... e aí o propósito é o quê? Tanto oferecer à população mais uma forma de entrega de serviço público, né? Usando tecnologia, como também olhar para a gestão e a gente conseguir ter um amadurecimento no nosso nível de gestão dos dados, né, do governo, que nessa pandemia também tem nos mostrado o quanto que isso é importante, né, e como nós temos passos aí para dar ainda nessa maturidade. Recentemente, aí, compartilhando um pouco a nossa experiência aqui, entrando no contexto de Covid-19, né, dessa doença, a gente... Lembro muito, assim, logo no início, isolamento social, a gente precisou rever toda a pauta do laboratório, né? E a gente estava trabalhando muito numa ideia, numa lógica de criar capacitação nos órgãos, trabalhar em parceria com os órgãos dentro do contexto do governo digital, mas com uma outra dinâmica, né? Com outra velocidade. E aí vem o teletrabalho e coloca todo mundo para trabalhar quase que 24 horas por dia. A gente também mudou um pouco o foco do laboratório para olhar para projetos na área da saúde, então a gente conseguiu, em tempos recordes aí de emergência, né, entendendo que estamos em estado de emergência, colocar uma plataforma de atendimento online, utilizando chatbots,
utilizando várias tecnologias para tentar oferecer um atendimento de saúde para a população sem que as pessoas precisassem se deslocar das suas residências para uma unidade hospitalar. Então, para a gente foi um projeto super importante nesse momento de pandemia. O que eu acho super interessante nos laboratórios de inovação é porque como nós temos pontos em comum, mas como cada formato cada laboratório ele atende a um formato necessário para aquela secretaria ou para aquele órgão, né? Para onde ele está ligado, né? Então, acaba que o laboratório, o IRIS, ele reflete muito aos desafios da secretaria, né, da Casa Civil, assim, e do olhar da liderança, né, aqui do secretário também, de já ter alguns desafios que o governador mesmo passou, mas também de também dar oportunidade para que a gente possa olhar dentro desses desafios o que mais a gente poderia explorar, né, novos caminhos. E a gente tem ido além, assim, na questão de observar e entender que você pode explorar outros caminhos que não são só os projetos que te dão na mão, né? Eu acho que isso também faz muito parte do laboratório, de você ter essa iniciativa de propor projetos que vai além do que te é demandado, né? Aí eu queria, não sei, falar algumas de vocês, assim, como é que está a adequação para o teletrabalho, como que foi essa mudança para as equipes, como é que foi também essa reestruturação da pauta. Alguém se candidata para compartilhar um pouquinho com a gente como é que foi como que todo esse contexto impactou, né, o dia a dia do laboratório? Então, eu acho que em relação ao contexto atual de tudo que a gente está vivendo, antes de dizer como é que está na realidade para todos os laboratórios, eu gostaria de dar uma fala para falar um pouco do porquê que os laboratórios, que eu tenho visto que a maioria das iniciativas do combate ao Covid tem vindo emergindo de laboratórios, né? Então, primeiramente sobre a pauta anterior, eu quero parabenizar todas vocês, porque foi muito rápido isso, né? IRIS, NIDOS, a gente estava junto em outubro, novembro do ano passado, falando do que seria essas estruturas, e agora ver vocês falando que já e vendo os projetos que vocês estão fazendo, principalmente em relação ao combate à Covid, é muito bonito de ver, e dá muito gás, assim, para o nosso trabalho continuar fazendo. E eu acho que essas iniciativas, a maioria, vêm de laboratórios, porque vocês estão à frente da área que talvez esteja mais preparada para situações como essa, né? Porque vocês já vinham estudando ferramentas, já vinham estudando metodologias, já vinham ouvindo sobre o governo do futuro, que chegou mais rápido do que a gente estava imaginando, e aí o papel dos laboratórios foi simplesmente mostrar para o mundo aquilo que vocês já estavam estudando, vocês estavam prontos, né? Prontas. Eu vejo muito laboratório fazendo soluções nesse contexto, tanto para a sociedade, como vocês estão fazendo com portais, atendimentos de saúde, quanto para os próprios servidores em relação ao trabalho remoto. O Iris fez um material que foi maravilhoso sobre trabalho remoto, um manual assim, super simples, super visual bonito e super didático, né? Só acho que nesse caso tenho também visto, além de ótimas ações, alguns laboratórios se perdendo nesse contexto e virando especialistas em ferramentas, né? Então, talvez o único trabalho aí seja usar essas ferramentas para combater o Covid, para resolver o problema, que eu acho que é o caso dos laboratórios aqui presentes, mas é um ponto de atenção. E aí eu vou deixar para vocês aí falar um pouco do que vocês estão fazendo. Né? Legal, Gabi. Sobre esse desafio, assim, eu queria fazer primeiro uma fala sobre a questão do desafio do Covid, que parte muito no sentido do meu lugar de fala de mulher branca, empregada. Então, os desafios, para mim, não são os mesmos que todas as mulheres têm. Eu tenho certeza que eu considero que é um grande privilégio, apesar de todos os desafios que a gente tem de trabalhar em casa, né? Um grande privilégio de poder trabalhar de forma remota nesse momento que tem muita gente sem trabalhar, ou tendo que ir trabalhar porque não pode trabalhar remotamente, né? Então, acho que é importante falar desse aspecto, né, que é o meu ponto, meu lugar de fala.
E aí, sobre o trabalho do laboratório, acho que é importante a gente destacar que o que pegou a gente nessa questão da situação epidemiológica atual é uma mudança muito drástica nas formas de trabalho, mas a mudança, como diz o Heráclito, né, a mudança é a única coisa permanente. Então, organizações que já têm a mudança constante dentro do DNA cultural da organização têm conseguido passar por isso de uma forma um pouco mais tranquila. Mas outras organizações, acho que a gente tem levado muito a conversa desse desafio para as competências pessoais, né, as competências dos servidores, né, como é que o servidor tem que agir nesse momento. A gente precisa ter o mindset aberto, a gente precisa praticar empatia nesse momento, mas a gente precisa falar também das competências organizacionais, de como é que as organizações vão se planejar para receber essas pessoas de volta na hora que todo mundo voltar a trabalhar, ou vai todo mundo realmente voltar a trabalhar presencialmente. Como é que as organizações vão lidar com isso, né? Para mim, o primeiro impacto que teve no laboratório, mesmo porque a gente trata de experiência dos servidores, melhoria da experiência dos servidores, é que muita gente sentiu um micromanaging, uma exagerada cobrança e sistemática das lideranças e das chefias no trabalho, nos resultados das pessoas que estavam trabalhando de forma remota. Isso significa uma falta de confiança, né, nas equipes e nos trabalhadores. Isso pressionou muita gente, né, e a gente tem trabalhado pensando muito nisso também. Como é que isso está impactando a vida das pessoas, né? O Dan Ariely publicou, você falou de economia comportamental, né, Jéssica? O Dan Ariely, que é um grande professor de Duke, né, que fala muito disso, ele publicou um artigo há pouco tempo atrás falando sobre como a questão da confiança no time é importante. Então, no laboratório, a gente teve muito essa questão da autonomia dos trabalhadores, né? E a ideia também da gente não estar o tempo todo em videoconferência. Já tem estudos falando sobre quanto as videoconferências são cansativas para as pessoas, né? E aí, o Dan Ariely, nesse artigo, ele fala que quando a gente tem momentos de troca intensa em videoconferências, só que curtas, e depois momentos mais longos de atenção e foco individualmente, a gente produz mais do que ficar muito tempo em videoconferência, que é o que tem acontecido também em alguns lugares, e tem piorado a experiência das pessoas em trabalho remoto, né? Sobre as ferramentas que a Gabi mencionou aí, a gente terminou ontem, né, a última etapa da nossa terceira oficina colaborativa, que são essas oficinas abertas que a gente convida todo mundo. A gente trabalhou a metodologia do Jobs to be Done, do Clayton Christensen, trabalhos a ser feito, né, foi uma parceria com o pessoal do Conexão Inovação Pública RJ, o Rodrigo Narciso, e aí a gente trabalhou, é impressionante quanto as pessoas realmente se apegam às tecnologias, se apegam às ferramentas, né, mas se esquecem um pouco de que o que a gente está trabalhando é resultado, o que a gente quer é o resultado, né, como é que a gente mantém o bem-estar aliado à produtividade, não necessariamente se apegando a uma ferramenta. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante ver o quanto de gente a fim de aprender novas ferramentas, como o Miro, por exemplo, que é uma ótima ferramenta de colaboração virtual, né, remota, aprender a trabalhar com Canvas, como é que a gente faz. E tem muita gente a fim de aprender. A gente teve um engajamento bem legal das pessoas nessa última oficina que a gente montou. Foi tanta gente que a gente teve que fazer duas, né? Ia ser só um dia, a gente fez em 2 dias para contemplar mais gente. Bacana demais, Luana. Obrigada. Nara, Luana, Santa Catarina, quer falar um pouquinho como é que está aí o contexto da adaptação ao teletrabalho e também como é que estão os projetos direcionados a esse novo momento que estamos vivendo? Então, posso falar. Para a gente do laboratório foi particularmente desafiador, talvez, para mim mais desafiador. Eu tive
Um pouquinho antes de começar essa onda da pandemia, do Covid, eu tive um problema de saúde muito sério, era até que eu ia participar com vocês do evento lá em março, né, no Ceará, acabei não podendo participar, tive um problema de saúde muito sério, que se alongou aí por um mês até eu me recuperar, e assim, para além de mim, ali dentro do laboratório, para a equipe também tem sido desafiador, porque a gente não está 100% com o teletrabalho em termos dos servidores da área administrativa do governo, está havendo revezamento aqui, né? Dia sim, dia não, com as equipes da área administrativa, tem revezamento, então um dia vai, no outro dia faz o trabalho remoto. Mas, especialmente na equipe do laboratório, a gente tem trainees, a diretriz para os nossos trainees de inovação, que é a parceria com a Vetor Brasil. Aliás, eles são grandes apoiadores aí dessa nossa estrutura, não só no laboratório, mas nos escritórios locais pelos órgãos, eles acabam tendo uma atuação importante para a nossa área de inovação. Eles estão em trabalho remoto, têm trabalhado incansavelmente. Também os outros servidores da nossa equipe. A gente teve também uma outra medida que para além do laboratório, para além da inovação, é um desafio para as áreas administrativas. Foi uma decisão do governo de fazer férias compulsórias, né, para os servidores, num esforço de promover o isolamento social, que também o governo não pode só dizer para as pessoas ficarem em casa, né? Tem que dar o exemplo com os seus servidores. E aí todo esse desafio, né, a gente também fez um manual de trabalho remoto, orientações para trabalho remoto. A gente tem trabalhado nesse sentido, inclusive com os escritórios locais, né, com esse acompanhamento remoto. O desafio também, que é uma parceria muito que o Pedro toca, o Pedro também já foi gerente do laboratório, na gerência de processos, que trabalha toda a melhoria de processos e a transformação digital, um fortalecimento aí do nosso sistema eDocs, que é de tramitação de processos, uma abertura que era mais voltada para o interno. A gente abriu isso para que o cidadão também possa usar e tramitar processos dentro do governo. Isso também foi uma coisa que ajudou muito nesse desafio do trabalho remoto, né? E aí é uma tendência grande, acaba empurrando com que a transformação digital aconteça de forma mais acelerada. Então, isso para a gente é um desafio em termos de equipe, não só nossa, como a gente falou, mas para as outras equipes de governo, tem sido um desafio. Eu tenho conversado com algumas pessoas, inclusive eu estou de férias compulsórias aí, tenho dado uns pitacos, fico em casa dando pitaco, devo voltar em trabalho remoto em breve, mas acompanho a equipe, acompanho as coisas que estão acontecendo e tenho conversado com algumas equipes dizendo que sim, o trabalho remoto tem ajudado muito na produtividade, tem melhorado a qualidade do que eles fazem, tem facilitado, de certa forma, a condução de alguns trabalhos. E, claro, tem a ver com a natureza do trabalho, por exemplo, na Fundação de Amparo à Pesquisa, na área de inovação deles, que trabalham uma interface também com startups, são parceiros nossos, estão sempre juntos, não só na execução do nosso prêmio de inovação, que trabalha com a aceleração de projetos que são diferenciados, né? A FAPES é nossa parceira, mas também com edital de soluções para startups, para solucionarem problemas, inclusive problemas voltados ao Covid. O trabalho remoto tem ajudado, tem funcionado bem lá para eles, para algumas áreas que não são áreas finalísticas, né? Mas é sempre um desafio, é um aprendizado, e envolve não só essa preocupação que a gente tem que ter o tempo todo com a produtividade, mas isso que a gente fala muito, que é do nosso modelo mental, que é a empatia, da gente entender que as pessoas estão trabalhando em casa, que têm filhos pequenos, tem o dia a dia das casas, e aí falando, como a Luana disse, do nosso ponto de vista privilegiado, não ter muitas vezes serviços de faxineira que a gente tinha usualmente, então é a gente que vai para a faxina, é a gente que vai para fazer a comida. Então, assim, não dá para fechar os olhos para isso no dia a dia e na realidade dos trabalhadores, né? Dos servidores e mesmo da sociedade. Então, esse repensar o nosso fazer, o nosso trabalho e a nossa construção como sociedade mesmo, né?
Acho que é desafiante mesmo. Muito bom, Nara. Luana, e aí, lá em Santa Catarina, como é que está essa adaptação ao teletrabalho? Como é que está a pauta do laboratório também? Como é que vocês estão atuando nesse contexto da doença? Então, eu sempre vejo o copo meio cheio, né? Aqui está relativamente tranquilo, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar com um diretor sensacional que permite a gente trabalhar de casa e ver que a gente produz, ele confia na gente, assim como o nosso secretário, ele entende que a produção é melhor do que o nosso horário lá bater o ponto, né? Então, tem sido relativamente fácil. Acredito que a gente esteja trabalhando triplo do que a gente trabalhava, né? As demandas começam, o nosso horário de trabalho aqui geralmente é do 12h30 às 7 da noite. A gente começa às 8 da manhã já, não tem mais horário, né? Isso facilitou muita coisa, porque a gente acelerou muitos processos que estavam devagar e demandavam ferramentas, ou demandavam setores que precisavam uma reunião, que precisavam um processo, e agora a gente começou a acelerar tudo isso, né? A gente tinha um site previsto para o Unidos, em 2 semanas eu consegui fazer o site junto com uma pessoa de videoconferência, a gente resolveu, né? Isso era o mais básico, né? Então tem outras coisas que demandavam um grupo muito grande. A gente fez parte de um grupo interdisciplinar do Covid, logo no início da pandemia. E o Unidos fez uma espécie de chamamento para a gente monitorar as empresas que tinham alguma oportunidade para o Estado ou que poderiam auxiliar o Estado, né? Então, em conjunto com o Unidos, tinha a Secretaria da Saúde, Ministério Público, Secretaria de Administração, Social Good Brasil, tudo trabalhando em conjunto para monitorar a pandemia e para trazer algumas ferramentas ou alguns sistemas que a gente pudesse rastrear as pessoas. E aí foi criada uma frente para a gente desenvolver painéis de dados para poder acompanhar. Então, o Unidos fez parte disso. A gente mapeou cerca de 30 empresas. E esse foi o nosso trabalho durante a pandemia, né, no primeiro mês. A gente monitorou algumas empresas e conversou, viu como é que era a solução que eles tinham para apresentar, o que o Estado podia. Muita parceria foi feita, né? Que em outro momento teria um custo. Nesse momento, muita parceria foi feita. E, novamente, nosso secretário ele é um grande entusiasta da inovação. Isso permite a gente trabalhar facilmente, né? Então, nossa equipe é reduzida, então trabalho remoto foi fácil de a gente conduzir, né? As meninas sabem como é a nossa equipe. Então, eu concordo com a Luana, com a Nara, realmente a gente é privilegiado de ter um trabalho, de estar em casa, de ter internet, de poder trabalhar. Fico feliz com isso e eu vou acelerar um pouquinho que o nosso tempo tá curto, mas tem sido relativamente fácil o nosso trabalho remoto, mas as nossas atividades estão 10 vezes maiores do que era quando a gente estava presencial. Isso de fato acho que é notório para todos os setores, né? Assim, praticamente todos os setores, porque essa crise ela veio para impulsionar uma agenda que já existia, que era da transformação digital, mas agora a transformação digital na dor, né? A gente precisa se transformar digitalmente, pisar nesse acelerador. A experiência que a gente teve colocando a plataforma de saúde, né, de atendimento online de saúde, que é um projeto da Secretaria de Saúde acelerado por nós, foram passos que a Secretaria deu rumo à transformação digital que, mesmo após o Covid, ela não vai mais dar. Pelo contrário, esses projetos que estão sendo impulsionados agora, eles deverão ser ampliados, né, e ter continuidade, sem dúvida nenhuma. E o que é mais importante é que ele já seja idealizado nessa perspectiva de crescimento e de continuidade, né? Só para essa semana... Desculpa, Jéssica, a minha vinda para a Secretaria foi justamente na carta de serviços, né? Na digitalização desses serviços. Então, o Maciel, que é o nosso gerente de serviços digitais, a Gisela, que é do protocolo eletrônico, em 2 semanas eles digitalizaram ou tornaram digitais serviços que demorariam 1 ano para fazer. Então, a gente tinha uma meta de digitalização desses serviços da diretoria e que eles conseguiram
dobrar a meta, né? Sem dúvida. E resolveram problemas que fazia anos que estava tentando se solucionar, né? O protocolo eletrônico, a gente não utiliza mais papel no Estado. Então, o cidadão consegue protocolar de casa uma solicitação, um pedido. Então, tudo isso eram coisas que demorariam, e com o Covid, né? Tem até aquele meme, né? O que acelerou a transformação digital, né? O servidor, não, o Covid. Então, isso tem sido muito, muito legal. É um ponto positivo, né? Não vamos dizer legal, é um ponto positivo nessa pandemia. Nisso, de fato, a gente até teve na visita aí na Secretaria de Administração, visitando a experiência que vocês tinham bem-sucedida do Portal Único de Serviços, né? E também do projeto do Papel Zero, né? É Papel Zero que vocês chamam aí também, não é? Governo sem papel. Governo sem papel, pronto. Aqui a gente já está prestes para lançar o Portal Único de Serviços do Estado. É um projeto desenvolvido em parceria com a CEPLAG e também com a atuação do cientista-chefe. Esse projeto ele vai nascer, né? É um portal único de serviços que ele já nasce com 100 serviços digitais, e a gente tem um plano de inclusão de novos serviços em curto tempo, em curto espaço de tempo, porque a ideia é que a população, através de um único canal, possa fazer todos os serviços dentro desse contexto, agora que é mais importante, de governo de pouco contato, né? Sociedade, economia de pouco toque. Outro projeto que está sendo lançado essa semana também vai ser uma extensão desse portal, que é você também ter acesso a serviços através de um aplicativo, né? São serviços do Estado também na palma da mão. Eu recentemente até tive uma troca de experiências com o governo de Minas Gerais, que já está bem avançado com um aplicativo, e eu acredito que agora, o futuro é agora, né? O que a gente estava prevendo fazer para daqui a 2 anos, a gente vai ter que fazer em 2 meses. A plataforma de atendimento da saúde, por exemplo, em tempos normais, de agendas normais, seria um projeto para 6 meses, 1 ano, e a gente fez em 1 semana. Claro que colocamos no ar o piloto, né, em 1 semana. Mas que em 40 dias de projeto hoje já tiveram mais de 200 mil acessos à plataforma, já fizeram mais de quase 100 mil atendimentos. Eu tô até, talvez eu esteja até, eu tô com números desatualizados até. Preciso entrar aqui hoje para atualizar, porque a cada dia tem tido um avanço absurdo nos números, né? E isso é muito interessante, porque olhando um pouco esse contexto cultural, a gente tem muito receio. Será que as pessoas vão confiar em falar com o médico através do WhatsApp para falar como que tá os sintomas, né? Se está sentindo algum problema? E sim, as pessoas têm tido uma ótima aceitação. Os números estão superando o que a gente tinha previsto. E aí, como a gente tem esse olhar estratégico para o governo digital, junto com a CEPLAG, a gente já entende que esse é um modelo que provavelmente vai ser replicado para todo o governo. A gente já está trabalhando nisso, em entender assim, poxa, essa plataforma de atendimento online deu tão certo na saúde num momento tão complexo, então ela pode dar certo também em outras secretarias, para atender outras demandas de segurança, demandas de ouvidoria, demandas de educação. Então, tem sido o projeto mais interessante, mais desafiador nesse momento para o laboratório. E aí, já dando sequência para o nosso terceiro bloco, que é sobre desafios, né? Eu vou puxar um pouquinho o fato de nós todas sermos mulheres, né? E a Gabi, vou passar para ti, Gabi. A gente vai ter pouco tempo para falar sobre isso, porque eu estou com um monte de pergunta aqui do meu lado para a gente responder. Levando em consideração que a maioria das pessoas que foram inscritas também no evento são mulheres, né? Assim, gente, 90%, não sei como é que está aí hoje, mas pelo menos das inscrições, 90% eram mulheres que tinham se inscrito para participar aqui do evento. Trabalho remoto no mundo materno é complicado, né? Eu quase que pedi, por favor, me deixa voltar para
o laboratório fisicamente, porque a minha filha tem 2 anos, né? Então, são posições desafiadoras já que temos, porque quando nasce um laboratório de inovação, nasce um monte de dúvida, o que esse povo vai fazer? Assim, o serviço, a gestão olha muito assim, né? O que eles vão fazer? Eu não entendo muito bem, porque o próprio laboratório é uma inovação. E a gente descobre muito o que vai fazer conforme os desafios chegam, né? O cenário muda muito e o próprio laboratório ele é prototipado, né? Na criação a gente passa a entender conforme a roda vai girando. Então, assim, tem sido um desafio muito grande para mim, como mulher, gerenciar um time pela primeira vez. Um time relativamente, assim, somos mais de 10 pessoas, é um time relativamente grande, assim, e éramos um time muito novo. E, de repente, trabalho remoto, né? Tem sido um desafio para gerenciar um time, porém, são pessoas brilhantes. Desafio para responder à gestão e responder à liderança da gestão, né, ao secretário, ao governador, ao secretário Elcio, porque também são apostas muito altas dentro dessas próprias estruturas e a gente só consegue desenvolver projetos se a gente conseguir trabalhar em cooperação com as secretarias. Então, tem sido um desafio para todos os lados. E sem falar dessa pessoa que fala, né, essa mulher que também é mãe, que tem uma filha de 2 anos e que também tem toda uma realidade. De repente, tudo isso está dentro da minha própria casa, né? E os desafios são enormes em relação a isso, mas a gente tem se desdobrado. Eu falo, nunca desperdiça uma pandemia, nunca desperdiça uma crise. Vamos sair de tudo isso extremamente fortalecidas, né? E muito mais com a capacidade de entrega muito maior. E aí eu queria saber um pouquinho, Gabi, eu já vi aqui todas vocês fazendo assim, né? É isso mesmo. Mas aí eu queria saber, Gabi, de ti, como é que tem sido aí para ti? A Gabi tem também uma voz feminina super forte. Conta aí um pouquinho como que tem sido aí para vocês. Para mim tá super tranquilo, né? Eu trabalho com eventos, foi toda a minha agenda cancelada. Eu tenho uma filha também pequena, sou sócia do meu marido, tá suave assim, né? Não estou passando por nenhum problema emocional, brincadeira. Eu acho que tá pesado, mas eu acho que ainda assim é o que a Luana falou do nosso lugar de privilegiados, né? Tipo, se para a gente está pesado, para a gente que tem uma perspectiva, mesmo que ainda não tenha certas dificuldades, a gente tem uma perspectiva, a gente não vai passar fome, a gente, né? Somos mulheres brancas que estamos seguras. Se para a gente está difícil, minha filha passa muito mais tempo vendo TV do que eu gostaria, do que ela passava antes. De vez em quando a gente se alimenta mal pra caramba, não dá tempo de fazer tudo. Se a gente já se sente culpada, né? Imagina como que outras mães que estão sofrendo muito mais com trabalho doméstico do que a gente, porque aqui em casa a gente bem ou mal tem um acordo, né? Cada um meio que está dividindo as tarefas, estão sofrendo com violência doméstica. Estão trabalhando na linha de frente, já foi comprovado no Brasil, 85% das pessoas que trabalham na linha de frente na saúde são mulheres. Então, se para a gente está difícil, imagina para essa realidade, né? De mulheres que está sofrendo bem mais, assim. Então, eu acho que tem algumas coisas eu vou falar breve, mas eu gostaria de trazer os pontos, pelo menos, para cada uma de nós pensarmos depois. É uma discussão complexa que não dá para, infelizmente, falar aqui, mas, assim, a gente é mãe, é líder de equipe, está trabalhando no papel de Estado para resolver problemas de várias outras mães, várias outras famílias que estão morrendo. Então, eu acho que o nosso papel, o nosso maior desafio aqui é, para além de tentar resolver os nossos problemas, porque de noite, quando a gente deita na cama, são os nossos problemas que vêm para tirar o nosso sono, mas quando a gente levanta da cama de manhã, é a gente pensar qual é o nosso papel como líder mulher da inovação no combate ao Covid. Fazer algum projeto, e eu deixo até um chamado para a gente pensar junto, a gente já tem um grupo de nós, mulheres, que eu falei para a gente não morrer com esse grupo, a gente pensar num projeto em conjunto, de mulheres para mulheres no combate ao Covid. O que a gente pode fazer por essas mulheres que estão sofrendo muito mais, assim? Eu acho que é um ponto bem sensível e que merecia um trabalho de inovação a se pensar, um projeto, assim, né?
E outra coisa é se apoiar também, né? Isso está para além do Covid, antes, durante e depois do Covid, mulheres se apoiando, né? Eu tive um caso muito lindo com a Jéssica de apoio materno no trabalho. Apoiar a questão da carreira com a maternidade nesse momento, mas em todos os outros, como isso é importante, né? Com a Luana, uma vez eu fiz uma reunião com a Laura do lado, então são coisas que com homens são impensáveis. Nunca tive nenhuma conversa sobre como eu poderia trabalhar com a minha filha. E eu acho que a gente, enquanto mulher, a gente tem esse papel fundamental antes, durante e pós-Covid, de se apoiar para trabalhar com a maternidade junto, duas coisas. Muito, muito bom, Gabi. É isso aí. A gente não, a gente precisou colocar a cria no colo para continuar trabalhando, né? De fato, a sociedade não estava acostumada a ver isso, né? A gente ia para a rua, deixava lá o filho em casa direitinho, ou na creche, ou na escola, ou na vida dele, e a gente conseguia desempenhar bem aquele papel como profissional, e agora tudo se misturou. Eu queria abrir aqui, ver se alguma das meninas querem comentar sobre isso, fazer um acréscimo, e também falar sobre outros desafios que não sejam esse, mas achei que seria bacana a gente pontuar esses desafios por ser todas mulheres e por ter um público de inscritas no evento, no webinar, tão grande de mulheres. Mas também queria falar sobre outros desafios na própria gestão que a gente tem enfrentado como laboratório de inovação. Quais são os principais desafios que vocês têm identificado para desenvolver os projetos? Só rapidinho, Jéssica, em relação ao grupo de mulheres, eu vejo que tem mudado um pouco a mentalidade das mulheres, né? Antes eu não gostava de trabalhar com mulheres, porque dizia que eu pensava que não dava certo. A mulher é mais fácil trabalhar com homem, eles são mais diretos, né? Não tem... E está mudando esse pensamento. A gente está compartilhando mais, a gente está se ajudando mais, a gente está entendendo mais, né? Eu lembro dessa reunião com a Gabi estava toda nervosa, com a Laura desenhando assim, relaxa, deixa ela desenhar, vamos conversando, eu também consigo abstrair o que está acontecendo em volta. A gente está acostumado a focar numa coisa e a criança se descabelando atrás da gente, então a gente consegue focar. E a gente entender, aquele momento ela estava com a filha dela, a gente resolveu fazer uma reunião VaptVupt que não estava programada, então entender a posição do outro, a empatia que todo mundo fala, né? Então, ó, segura a onda. Eu sou privilegiada, minha filha tem 11 anos já, né? Então ela é muito independente, né? Ela vai para o quarto dela às 2 horas da tarde, assiste a aula dela online até 2h30, levanta, faz o lanche dela, tá tranquilo. O máximo de problema que acontece é a internet cair e todo mundo pirar dentro de casa, mas tirando isso, tá tudo certo, né? O meu marido é outro baita companheiro que super ajuda não. Ele divide comigo as tarefas da nossa casa, né? Então, isso é sensacional, né? Não vou ficar falando aqui de novo, né? A gente está numa posição muito privilegiada. Acho que a gente colaborar uma com a outra, a gente ajudar a Jéssica, a Gabi, que eu tenho mais contato. Surgiu uma dúvida, eu mando uma mensagem, Gabi, me ajuda nisso, que tal a gente fazer tal coisa? E isso era inimaginável em outros tempos, sabe? A gente não tinha essa colaboração, era cada um por si, e se eu dividir com outra, capaz de ela pegar o meu lugar. Isso não existe mais. A gente entendeu que a crescer junto, a gente vai mais longe junto, né? E eu acho que é esse o principal ponto dessa história de mulheres, né? Eu não gosto muito de... Mas o fato de a gente ajudar, porque é uma mulher, porque é um homem, porque a gente colabora, porque a gente quer crescer como profissional e quer que o nosso trabalho cresça, o que a gente tem a mostrar cresça. E sozinho demora muito mais, é muito mais difícil, né? É isso aí, sem dúvida. Bacana, Luana. Nara, você desmutou seu telefone? Ou seu microfone? Acrescentar o que as meninas falaram, eu acho que o nosso papel enquanto liderança feminina, e aí a gente sendo privilegiada, eu sou mãe, mas meu filho já é um adulto, tem 24 anos, eu já passei dessa fase que vocês passaram aí, já tive essas dificuldades alguns aninhos antes aí, mas assim, e aí em termos das dificuldades do dia a dia, né, que numa situação normal, você almoça num restaurante, você tem alguém para limpar a sua casa, e nesse momento
a gente acaba tendo que organizar tudo em casa. Eu acho que isso é uma realidade para muitas mulheres que trabalham e que são líderes, né? Isso que vocês já ressaltaram. Mas eu acho que tem uma coisa muito positiva da mulher na liderança, que é assim, a gente tem, e aí eu não sei se eu vou ser, sei lá, feministinha, mas eu acho que não é isso. Eu acho que naturalmente a gente já tem, até por uma questão social, um olhar mais empático, um olhar mais cuidadoso. Então a gente traz para a gestão uma diversidade de olhares aí, quando a gente precisa tanto de empatia, né? Então, quando você tem pessoas na equipe que têm filhos, quando você está pensando em solucionar problemas para outras pessoas, a gente tem talvez esse olhar mais empático com mais facilidade que os homens. Eu acho que isso é uma coisa inata não, né? Eu acho que é socialmente construída. Eu acho que a gente tem essa contribuição da diversidade na gestão, que nesse momento é muito bem-vinda. Acho que uma preocupação e um desafio aí, pensando no cenário das mulheres no mercado de trabalho, é a eterna guerra da remuneração menor que os homens. Estava lendo uma pesquisa dizendo que isso tende a cair ainda mais, a ampliar essa diferença da remuneração, né, das mulheres. Isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Aí acho que um pouco do que a Gabi fala de pensar em soluções, acho que essa é uma coisa que precisa ser pensada, né, porque acaba sendo um elo mais frágil, que sempre não, mas eu acho que generalizando, na maioria dos casos, a mulher vai absorver os cuidados da casa e da família em detrimento do homem que vai... Acho que a gente vai ter um retrocesso nesse sentido, como outros retrocessos. Mas aí, olhando o lado bom, a gente, como líder, tem alguns aspectos que podem ajudar muito nesse cenário aí de empatia, né, dessa observação, entender o olhar do outro, as necessidades do outro. E falando um pouco assim do que a crise favorece, dos desafios assim que a gente tem, eu acho que já foi até a Luana do Unidos, acho que pontuou isso, assim, que acaba que o Covid empurra certas coisas para acontecer, né? Espaços de experimentação. A gente está num mundo todo novo, agora o mundo, tudo nosso é experimental. Antes a gente tinha, né? Aí eu brinco muito com os meninos, a gente está no mundo de CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Eles não, se entender que tem uma coisa experimental é mais difícil. Não, agora é tudo experimental. Então a gente está no nosso ambiente, que é dos laboratórios, né? Então acho que o nosso modelo mental favorece muito, né? Essa lógica de experimentar, de conectar, de co-criar. Acho que a gente pode contribuir muito com outras equipes dentro dos nossos governos nesse sentido desse modelo mental e desse espaço. Eu acho que a resistência cultural, tratando de transformação digital, ela reduz muito, porque, como a Jéssica falou, o contato, a gente não vai ter mais contato físico, né? Esse contato físico tende a ser bem mais reduzido, e a gente precisa reduzi-lo. Então, até para os próprios servidores ou organizações, ou que têm dificuldade de trabalhar a transformação digital, acho que vai ser um grande empurrão aí, e esse aspecto cultural ajuda muito, né? Acho que essa crise vai favorecer. E a questão da cocriação e da conexão, acho que mais do que nunca a gente tem que estar junto, vendo aí os exemplos de vocês, do que vocês têm feito, e a gente trabalhando, observando o que os outros têm feito, a gente pode ver muito que pode colaborar, e isso é fundamental, inclusive para a redução de recursos, porque os recursos eles estão sendo direcionados para situações de emergência, né? A gente está em estado de emergência decretado, então o recurso que a gente tinha, ele se reduz ainda mais. Então, acho que o desafio para a inovação, para a criatividade, para a colaboração, para a cocriação, ele é gigantesco para o nosso grande laboratório que a gente tem aí. É isso. Muito, muito bom, Lara. Obrigada. Eu acho até que você falou bastante sobre, e aí já indo para as perguntas, né? Falou muito sobre uma pergunta da Camila Moreira, que ela falava, queria ouvir um pouco sobre o papel das mulheres na inovação dentro do setor público, né? Eu acho que a Nara deu
uma boa explanação sobre isso. O Enzo, meu amigo Enzo, do LAEP, do Laboratório do Rio, que também é ligado à Casa Civil, foi uma pessoa que me apoiou muito no início. Ele e o Vitor do 011 deram um super apoio no início, na concepção do laboratório também. Enzo perguntou como está a dinâmica de trabalho dos lados de inovação no cenário de isolamento social, como vocês estão se adaptando nas equipes e dos projetos. Eu também acho que a gente falou bastante sobre isso aqui, mas vale citá-los. O Enzo também fez uma pergunta de como funciona a captura de demandas por soluções nos laboratórios de vocês. Luana, tem como... Luana Labora. A Luana... Desculpa. Okay, a Luana, como não falou no bloco passado, Luana, se quiser ir respondendo, assim, como é que tem funcionado a captura de demandas por soluções aí no Labora? Legal. Então, foi muito importante para a gente a construção da carta de serviços justamente por conta disso também, porque a gente já vinha fazendo muita coisa, produzindo muitos serviços de inovação no setor público, voltado para os servidores, mas a gente ainda não tinha dado nome aos serviços, organizado, então falando como unidade de inovação e dando essa dica aí para as outras unidades de inovação que estão surgindo, né? Ter uma carta de serviços, dar nome aos serviços, colocar critérios, não só de critérios, a gente tem, na carta de serviços, a gente tem os critérios de escolha, de seleção dos serviços, e a gente tem os critérios para aplicar também. Então, se um demandante quer que a gente, quer nos demandar algum serviço, também tem alguns critérios que a gente exige para que essa demanda seja feita. Eu vou dar um exemplo de um aqui, né? Primeiro que a gente sempre parte de problemas, né? Então, tem muita gente que acha que laboratório, vocês devem ter passado por isso, né? As pessoas têm algumas soluções, tipo assim, tive uma ideia de fazer, sei lá, a gente está com um problema de comunicação, vamos montar um canal no YouTube, chamar uma galera legal para responder perguntas. Porque é uma coisa inovadora, bacana, interessante, parece que leva para o laboratório. A gente, na verdade, isso já é uma solução. Então, nesse caso, é só implementar, né? Não precisa de um laboratório. A gente parte de problemas, então o que as pessoas têm que trazer são os problemas. Outro critério é se aquele desafio que é trazido pelos demandantes, eles estão alinhados com as diretrizes do próprio órgão. Por quê? Porque não adianta a gente, por exemplo, desenvolver uma soluções inovadoras, prototipar e testar, se depois aquilo tem baixo potencial de ser implementado na instituição, a gente perde tempo. Então, esse também é um critério. O desafio, o problema tem que estar muito alinhado ali. Então, tudo isso, né, esse filtro está exposto na nossa carta de serviços, que deixa claro para as pessoas que vão demandar o serviço. E aí, já pegando um gancho, dando uma outra dica importante para uma carta de serviços, por exemplo, é que a gente se preocupa muito em utilizar a linguagem simples na construção da carta, para que ela seja bem democrática, para que a gente não utilize só jargões de inovação, que as pessoas não vão ler lá e falar, prototipar, design thinking, employee experience. Não, a ideia é que a gente tenha uma linguagem acessível, para que todo mundo entenda o que a gente está falando ali na carta de serviços, e que as pessoas se sintam contempladas também ao ler a carta. Muito bacana, Luana. Aqui também a gente trabalhou linguagem simples, tivemos a Heloísa Fischer aqui conosco. Nossa, que mulher, né? Ela fez uma oficina conosco, formamos aqui 35 agentes de linguagem simples de diversos órgãos. Logo depois colocamos no ar 10 passos para escrever em linguagem simples também, para disseminar a técnica com a gestão. Também a gente pegou muita referência e trocou muita ideia também com o 011, o Laboratório de Inovação de São Paulo, em relação a esse projeto. A Isabel é quem coordena toda a área de linguagem simples aqui do laboratório. Se especializou, ela se apaixonou pelo tema, e bacana, Nara, quando você falou da Semana de Inovação lá em Brasília, foi exatamente onde a gente descobriu que existia essa possibilidade, né? Essa técnica de redação para garantir o direito que toda a população entenda o que o governo comunica, né?
escrever no governo em palavras difíceis, né, é uma prática já que é adotada há muitos anos, né, mas o que a gente está querendo demonstrar é que isso não é um processo democrático, né, não é uma forma... você pode tirar o direito das pessoas de acessarem algum direito, algum benefício, porque eles não compreendem o que foi que o governo comunicou. Luana, de Santa Catarina, vamos lá. Como iniciar um lab de inovação? A Flávia Portela pergunta. E aí depois, Gabi, eu acho que tu poderia também dar um complemento sobre isso, né? Ela pergunta, a legislação protegendo esses espaços na administração pública, fala um pouco como que foi aí, se vocês fizeram algo na legislação, e aí depois a Gabi poderia falar um pouco sobre isso também. Primeira coisa que tem que ter é loucura, né? Muita loucura e vontade. Isso todos, independente do tipo de laboratório, a gente precisa ter, e para se manter vivo também. Unidos, ele surgiu da ideia de a gente mudar um pouquinho a maneira como a gente absorvia os nossos problemas ou os nossos desafios. Então, a maneira que a gente encontrou foi comprando uma consultoria de metodologia, que é o Link Lab, né? A gente não aluga um espaço, a gente aluga um método, vamos dizer assim. Então, a gente começou para fazer um teste. A gente tem 1 ano aí para fazer o teste de como vai funcionar essa metodologia. Respondendo um pouco a pergunta anterior, aproveitando, a metodologia também contempla o acolhimento dessas soluções, né? Tem uma plataforma para que as pessoas possam colocar, as pessoas, eu digo as startups e corporates, possam colocar as soluções que elas têm disponíveis. Como eu tinha comentado anteriormente, o Estado tem uma página e ele diz, os desafios do Estado são esses, ou o Estado tem interesse em tais tecnologias. E aí, as startups que estão conectadas ao ecossistema podem se cadastrar e dizer, eu quero me conectar ao governo de Santa Catarina. E a gente vai recebendo essas propostas e estuda a melhor delas. Então, o nosso processo foi relativamente simples, né? A gente está fisicamente... A CAT fica do lado da Secretaria de Administração, então eu me divido entre a Secretaria de Administração e Unidos, então meu trabalho já era itinerante, né? Então talvez o trabalho remoto tenha ficado mais tranquilo para mim, mas foi relativamente simples, assim, foi um processo licitatório para a gente contratar essa metodologia que eles utilizam no Link Lab, que não existe em lugar nenhum. Muito bom. Gabi, também responde a pergunta do Leonel Oliveira. Leonel, meu amigo, participou do último webinar do laboratório também de ciência comportamental. Ele perguntou, Gabriela, como a experiência do IGOV com o judiciário mais digitalizado por causa do processo judicial eletrônico tem servido para os outros poderes? Bom, a primeira pergunta de como estruturar laboratórios de inovação, então, a Laura quer cenoura. A gente basicamente pensa em 5 coisas quando a gente pensa em criar um laboratório. E aí a gente tem uma oficina para isso, mas posso falar um pouco do que a gente pensa, no que a gente idealiza quando a gente está pensando num laboratório. Primeira coisa é pensar, falando de laboratório em governo, é pensar no marco legal. Vai ter? Precisa ter? Vai estar relacionado com quem? Não vai ter? Por que não vai ter? Então, o marco legal ele é muito importante nesse sentido. Outra coisa que a gente costuma abordar é sobre o espaço de aprendizado e o espaço físico também. O que a gente vai estimular, fomentar nesse laboratório. A gente também cria uma carta de serviços, então o que a gente vai entregar de serviço para o nosso usuário nesse laboratório, sempre obviamente relacionado com a área fim de entrega desse órgão e com o usuário ao qual ele vai entregar, o cidadão, normalmente o cidadão. Às vezes tem uma área meio, mas também mesmo na área meio, como o Unidos da SEA, é uma área meio, mas eles estão
bem focados na entrega para o cidadão. Isso é muito importante, porque um dos principais conceitos de inovação é estar olhando para o cidadão dentro do setor público, né? E pensar nos parceiros estratégicos, né? Inovação é colaboração, então se a gente não tem uma rede aí, como o Iris fez muito bem, a primeira atividade ser juntar todas as pessoas interessadas em inovação no governo do Ceará. Se a gente não tem isso como um norte, como uma razão de fazer as coisas, também dificulta bastante o trabalho do laboratório. E pensar finalmente na equipe, quem é que vai ser e quais competências que eu tenho que ter nessa equipe e quais que eu tenho que desenvolver. Então, esse não é uma receita de bolo, né? Até porque não sai sempre um bolo, né? Às vezes sai um pão, às vezes sai outras coisas, mas essa estrutura ela é fundamentalmente básica para se iniciar um pensamento de como é que eu quero criar um laboratório. Em relação a como é que a WeGov tem ajudado o judiciário, essa que foi a pergunta desculpa, não peguei. Do Leonel. Do Leonel. A gente tem um programa de inovação diretamente para o judiciário, que é o HubJus. A gente ajudou a Justiça Federal de São Paulo, de Santa Catarina, do Espírito Santo, para trabalhar com inovação dentro dos seus poderes. E eu acho que a principal, em relação a outros setores, a outros órgãos, a principal entrega de valor desse programa, da entrega da WeGov na inovação no judiciário, é a aproximação do judiciário com outros poderes e também com o cidadão. A gente tem visto que tem ressignificado o lugar do judiciário frente a outros poderes e frente ao cidadão. Até, não sei se ela vai estar assistindo, ela disse que ia assistir, a doutora Cristiane é uma juíza do Espírito Santo, né, Nara? O HubJus aconteceu lá, e ver uma juíza participando de um processo judiciário, para a gente que é da inovação, uma juíza, né? Mas assim, pô, dentro da instituição dela, ela ressignificou, pô, uma juíza está falando comigo como se eu fosse gente, foi uma coisa que a gente ouviu, né? Então, assim, eu acho que aproxima essas autoridades que estão... Já peguei avião com um juiz, uma mulher chorou emocionada, nossa, eu nunca tinha conhecido um juiz. Então, assim, para a gente é um pouco comum, mas para a sociedade e para os outros poderes também, eu acho que é uma aproximação bem bacana, e a inovação ela acontece com a colaboração. Se não tem aproximação, não acontece inovação. Então, essa aproximação eu acho que eu vejo como um dos grandes ganhos de trabalhar com inovação no judiciário, para além das inovações que acabam surgindo, porque as inovações que acabam surgindo, ela é consequência, ela vai surgir depois de um processo de inovação. Eu acho que o mais bacana são os inovadores que a gente cria nesses processos, porque aí não é só uma inovação que vai estar surgindo, como vocês estão fazendo aí, né? Vocês estão mudando toda a forma de trabalho do setor público. Isso é um ganho muito maior. A gente fala que mais que inovações, a gente cria inovadores, né? E criar inovadores é criar inovação para sempre. Acho que esse é o verdadeiro ganho desses espaços de inovação no setor público. Bacana, Gabi. Obrigada, Gabriela. Fico chamando de Gabi, mas a gente está trabalhando, né? Vamos lá. O Leonel Oliveira também perguntou se eu poderia explicar um pouco mais sobre o projeto de cientista-chefe, se é a oportunidade de integrar ainda mais as instituições de ensino e pesquisa como o poder público. Sem dúvida nenhuma, Leonel. Assim, para a gente, esse projeto, desde que iniciou, já faz uns 2 anos, acredito, vai até sair uma lei dando mais força ainda ao projeto, mais legitimidade. É um projeto da FUNCAP, né? A ideia é bem essa, é aproximar a academia do poder público, do governo, para resolver problemas complexos do governo, né? Utilizando ciência, utilizando tecnologia. Deu muito resultado na segurança pública. O professor Macedo, né, o cientista-chefe hoje de dados da transformação digital do governo, ele trabalhava exclusivamente com a segurança pública, e a gente, através do laboratório, hoje ele consegue trabalhar com projetos de diversas secretarias, porque entregou muito valor. De fato, solucionou problemas complexos. E aí a Nai Santos pergunta, né, gostaria de saber se algum desses laboratórios aqui representados, se há algum projeto que forneça parceria com universidades, dando oportunidade a universitários interessados pela área de inovação. O cientista-chefe, sem dúvida nenhuma, é um projeto desses.
no laboratório, no Insight Lab, no laboratório de ciências de dados da Universidade Federal, tem quase, não sei, 150 estudantes universitários ainda, mas já tem doutores, professores, enfim, tem vários níveis, mas consegue conectar o governo e a academia através desse projeto. Vou passar aqui, vamos lá. Flávia Portela pergunta para o Labora, né? Pelo que entendi, o Labora recebe demandas de outros órgãos do Executivo Federal, procede? É isso? Fala um pouquinho para a gente, Luana. Isso. O LaboraGov, ele está dentro do Ministério da Economia, na Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoas. A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoas é o órgão central de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal. Então, na verdade, a gente todas as políticas e normativas, diretrizes que saem de dentro da SGP, onde o Labora está, elas vão impactar na vida de todos os servidores do Poder Executivo Federal. O LaboraGov, ele atende às demandas dos órgãos do Poder Executivo Federal da administração direta, que são os órgãos afetados pelas políticas e diretrizes emitidas ali no âmbito da SGP. Bacana. O Tiago Tonos, ele também pergunta... Essa é uma pergunta para todas, né? Vamos ver quem vai responder. Pensando em nosso país, que o nosso país é bem grande, com necessidades regionais distintas e complexas, né? Temos hoje uma rede de laboratórios de inovação. Ele pergunta: temos hoje uma rede de laboratórios de inovação que possa trocar experiências e juntar forças para resolver desafios regionais? Como que tá? Tem uma rede de inovação nacional, né? Tem várias redes, na verdade. Aqui a gente acabou de criar uma rede também. Mas até uma das premissas do laboratório de inovação é você trabalhar em rede, né, conectado. Faz muito mais sentido, não só com outros laboratórios, mas com vários órgãos que fomentem, que sejam entusiastas da inovação na administração pública. Mas, não sei, algum de vocês quer comentar um pouquinho sobre rede? Eu acho que desde o início desse movimento de inovação aí no Brasil, o próprio governo federal, né, o pessoal do Genova, iniciou, puxou. Eu sei que a UiGov faz parte da rede NovaGov, a gente também faz parte, acho que tem um esforço aí de rede e uma série de atuações que tem acontecido nesse formato de rede. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp que têm laboratórios de inovação, iniciativas dessa rede NovaGov que a gente compartilha. Eu acho que tem um que está muito ativo agora, que é o de linguagem simples, que está muito legal a troca, uma série de trocas do que tem acontecido em cada local. A Heloísa participa, dá ideias, fala das oficinas, trocamos material, trocamos ferramentas. Eu acho que existe uma série de redes, sub-redes aí por tema dentro da rede de NovaGov, que os laboratórios estão participando. Acho que as meninas também participam, vocês aí participam de algumas. Acho que esse já é um movimento fortalecido. Talvez esses eventos que a gente teve aí presenciais, por exemplo, acho que o mais forte deles é a Semana de Inovação, né? A gente teve a quinta no ano passado. A gente acaba se reencontrando sempre lá e, claro, e outros atores novos, e sempre acaba sendo um ponto de fomento de rede, e a gente se conhece lá, se conecta lá e perpassa o ano falando, sabe? Quando tem as referências, tem problemas, tem dificuldades, a gente vai sempre se falando, mas eu acho que sempre é tempo de fortalecer, né, essas redes. Eu acho que esse webinar acaba sendo uma oportunidade de também lembrar e reconectar ou conectar pontos novos, né? Eu acho que é sempre relevante a gente estar se provocando nesse sentido. Existe essa rede NovaGov, que eu acho que é o que eu vejo de mais concreto em termos de grupos de inovação e subgrupos dentro dela, e a gente mesmo, né, que vai se conectando, vai sabendo o que vai acontecendo e fazendo aí benchmarking, vendo o que cada um está fazendo e pode ajudar. Eu queria complementar a Nara, porque
eu também estou dentro desses grupos, eu tenho uma preocupação, a gente tem uma preocupação, inclusive é um dos nossos indicadores nas nossas ações, é o quanto tem de gente participando pela primeira vez ou conhecendo esses ambientes de troca de inovação. Então, por exemplo, nas nossas oficinas, a gente sempre faz as avaliações, e aí a primeira pergunta é se é a primeira vez que está participando, com que frequência você participa de eventos de inovação. A gente tem essa preocupação porque, quanto às redes, apesar de elas serem muitas e existir, está se fortalecendo, isso é muito importante, eu tenho uma preocupação de que a gente também tem falado muito para os nossos pares, escutando o eco das próprias vozes. E um dos nossos objetivos no LaboraGov é expandir cada vez mais essa bolha da inovação, e, na verdade, explodir essa bolha da inovação e tornar a inovação algo que é para todos. A inovação não se trata de algo que está lá para a galera que está dentro do laboratório. O objetivo, na verdade, é tornar a inovação rotina no setor público e enfim, para que as pessoas entendam que inovação também é para elas, né? E aí a gente tem essa preocupação de estar sempre... a gente está pensando, inclusive, na utilização de economia comportamental, utilizar nudges para envolver cada vez mais gente nessas oficinas colaborativas que a gente troca sobre inovação. E apesar da gente, como eu respondi na última pergunta, né, ter como os usuários dos nossos serviços os servidores do Poder Executivo Federal da Administração Direta, em alguns dos nossos eventos, como essa oficina colaborativa do LaboraGov, que a gente realizou, a terceira finalizou ontem, elas são abertas. Então, inclusive, podem participar pessoas que não são servidores, pessoas do terceiro setor, de outros órgãos. A gente tem muita participação da galera do judiciário, do legislativo, porque a diversidade também é muito propícia à inovação. Muito bom. Eu queria só acrescentar, me permite. A gente tem investido, eu falei no início, mas acho que já falando de redes é importante colocar, a gente tem investido muito aqui no governo e nesse sentido de criar uma rede que discuta a inovação, não pelo fetiche do método, acho que a Luana falou isso muito legal, né, que a gente não tem que deixar isso fechado com a gente ficar no fetiche da metodologia que a metodologia por si ela não é inovação, ela é inovação quando ela resolve o problema, né? A gente tem investido bastante nessa formação da rede, nesses escritórios locais de processos de inovação nos órgãos, e tem funcionado muito bem. A gente percebe que isso que a Luana falou, quem se envolveu pela primeira vez, mas na verdade as pessoas estão sempre inovando, né? Inovar, não precisa ter um laboratório para inovar, não precisa estar numa área para inovar, a gente só precisa conectar. Eu acho que as próprias capacitações que acontecem na nossa escola de governo ajudam a estruturar, a formar essa rede. A gente vai identificando pessoas nos cursos, como a gente também dá muitos cursos na trilha de inovação no governo, a gente vai identificando essa coisa do rede, aí você vai vendo, como a Luana do Unidos falou, os malucos, né? Aqueles que querem fazer diferente. Então, a gente vai encontrando as pessoas que têm... A italiana já está falando com a mão, né? A mão já vai aparecendo. Vai encontrando as pessoas que fazem diferente, querem fazer, que querem... Então, essa rede vai naturalmente se constituindo dessa forma também, não só de quem está em laboratórios, mas daquelas pessoas que são inquietas, aqueles que participam de projetos e ganham, por exemplo, o nosso prêmio de inovação, eles já vão sendo os nossos parceiros para uma série de atividades também. Então, essa promoção de redes, ela é permanente. Só pontuar que, assim, para mim, o maior ganho de uma rede nesse sentido não é o grupo do WhatsApp que fica ali colocando qual é a live do dia, né? Também é legal, mas não é esse o ganho. Para mim, é a quebra da burocracia, a criação de redes. Então, por exemplo, no HubGov, que é a nossa maior rede de HubGovers, que a gente chama, praticamente são extraterrestres, servidores públicos extraterrestres que passaram por um processo de inovação com a HubGov. A gente tem aí quase 500 HubGovers pelo Brasil, em vários estados diferentes, das 3 esferas e dos 3 poderes, quase 50 instituições públicas que já participaram. Mas o que mais acontece são ações onde eles usam o governo como uma única coisa. Então, um exemplo bem rápido que eu posso mostrar do poder dessa rede foi o HubBill, onde o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina, precisava divulgar o cadastro biométrico para a população.
E aí, numa iniciativa simples, numa reunião de 4 horas, com 14 instituições públicas que estavam participando, eles criaram uma campanha, deram um pendrive para todas as instituições e todo mundo divulgou o cadastramento biométrico para o TRE, todas essas instituições de diferentes esferas e poderes. O TRE já tinha tentado fazer isso várias vezes, com vários ofícios que não eram respondidos, com reuniões que não acabavam em nada. Mas foi numa rede mais informal, digamos assim, que isso foi para a rua e aconteceu, e o cadastramento biométrico em Santa Catarina foi amplamente divulgado e chegou a um alcance muito maior do que chegaram em outros estados, outros TREs. Então, eu acho que o maior ganho das formações de redes é hackear as estruturas mesmo, fazer as coisas acontecerem rápido, sem tanta formalidade. Claro que tem muita coisa em governo que precisa de formalidade, que precisa de tempo, que precisa de cuidado, mas a gente está vendo agora, por exemplo, com o Covid, que o que a gente precisa é agir rápido. O maior trabalho de nós, inovadores, é resolver problemas rápido, né? Então, a gente não pode ser simplista de querer resolver de qualquer jeito, mas as redes, elas ajudam nessa questão. Obrigada, Gabi. A gente já está chegando no fim do nosso encontro, mas eu queria fazer uma pergunta ainda para a Luana, do Unidos. É até algo bem interessante que eu vi aí quando te visitei presencialmente. Mas eu vou mesclar aqui uma pergunta do meu amigo Arthur Cajá, que também é do Laboratório de Inovação do Rio. Um abraço para ti. Como implementar e dar continuidade em projetos inovadores, né? Até entendendo que existe mudança de gestão, né? A gente que trabalha com o setor público, isso é uma realidade, né? E eu queria, Luana, se você puder trazer também, eu soube, quando eu estive aí, que vocês estavam fazendo aí algumas adaptações para contratar a inovação, né? Porque a maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios do setor público é as formas de contratação, as maneiras de contratação. E contratar a inovação no setor público é algo muito difícil, né? Contratar startups, nem se fala, assim. Às vezes tem algo que pode trazer um retorno real, mas só por se tratar de uma startup ainda iniciante, às vezes é complicado trazê-la para dentro da estrutura que tem muitas exigências, né? Que fazem muitas exigências burocráticas. Então, conta pra gente um pouco, Luana, como é que vocês fizeram isso por aí? Primeiro, o Arthur, né? Arthur Cajá. Isso, como é que a gente pensa as mudanças que tem? Eu não sou da Secretaria de Administração, eu sou servidora de outra secretaria. E uma coisa que acontecia muito na minha antiga secretaria era a mudança de gestão. Teve um governo que mudou 6 vezes de secretário. Então, a gente aprendeu a se adaptar rapidamente, né? Mas desde que eu entrei para esse lado da inovação, que eu comecei a trabalhar com a carta de serviços, eu comecei a adaptar o ciclo de inovação, né? Eu uso o diagrama lógico de inovação do setor público, que é do Escritório Nacional da Austrália, que é basicamente a gente desenvolver, implementar, verificar e ajustar o processo. Como tudo que a gente faz na inovação, numa mudança de legislação a gente tem que fazer isso, numa mudança de gestão a gente tem que fazer isso. Então, a legislação vai sempre mudar, o gestor vai sempre mudar e cabe a nós a gente dar o melhor direcionamento e, como qualquer produto, como qualquer sistema, a gente precisa fazer ajuste no meio do caminho. Quanto ao nosso processo de compra, quando o Unidos foi criado, em paralelo, começou o desenvolvimento de um decreto para compra de inovação no setor público. Esse decreto, ele era para ter sido publicado em fevereiro, se eu não me engano. Aí, por outros motivos, não pôde ser publicado. Em março entrou o Covid e veio um decreto atrás do outro aqui. Ele não era prioridade naquele momento, né? Mas ele trata basicamente das compras públicas e compras inovadoras no setor público e como a gente pode fazer isso. Ao invés de a gente comprar uma caneta, né, o produto ser caneta, a gente vai descrever o que a gente precisa. Eu preciso que no papel esteja uma linha azul. E aí vão ter infinitas
opções de, lógico que é uma maneira muito simplista de falar isso, e aí vão ter várias soluções que vão ser apresentadas, que elas podem desde ter um protótipo, desde eles terem um MVP, ou já ter um produto pronto, que pode ser o Estado incentivar esse desenvolvimento, ou o Estado já comprar o produto ou a solução pronto. Esse decreto está finalizado, ele só está aguardando a publicação. Eu tenho notícias que ele ia ser publicado essa semana ou semana que vem. Lógico que com o Covid a gente tem outras prioridades, né? E recursos escassos, a gente não vai poder de cara já lançar o chamamento que a gente tinha previsto para a Polícia Militar, mas o decreto está pronto e o secretário, ele entende que isso é uma prioridade, né? Isso acelera muita coisa, isso economiza muita coisa, né? Ao invés de a gente comprar um produto já pronto, a gente pode desenvolver e as duas partes ganham, não é só o Estado ganha aquele produto e a startup ou a corporate, o desenvolvedor que oferecer aquela solução ao produto, depois ele pode comercializar para todos os outros estados. Então, o Estado ganha, que eu digo no sentido de economizar, e a startup também vai ganhar no desenvolvimento e depois no... Porque antes se pensava que o Estado comprou, então ele detinha aquele código ou aquela ferramenta que era do Estado e a startup não poderia mais vender. Então, não era vantajoso. Agora é a história do ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar. O Estado ganha uma solução nova e barata. Barata não significa ruim, né? Mas uma solução nova. E a startup ou a empresa também vai poder comercializar isso e ter a sua renda, criar sua empresa, enfim. Basicamente isso, assim, o decreto diz, né? A Carla, que é a criadora do decreto, né, da Gerência de Inovação em Compras Públicas, tá? Tem trabalhado com afinco, ela e a Karen Beiersdorf. Então, estão trabalhando nisso e logo deve sair. Jéssica, eu posso só dar um pitaquinho aí no que a Luana falou? Aliás, parabéns, Luana, aí pelo decreto, depois já fico doida para conhecer. Nós todas. Que pode ajudar também, como uma referência. A gente, no final do ano passado, lançou uma lei de contratação de startups, foi a primeira lei do Brasil de contratação de startups, né? É um trabalho que a gente fez junto com a Procuradoria Geral do Estado, que foi incrível, né? Os procuradores se envolveram numa atividade de inovação, foi muito bacana construir isso junto com eles. Estamos trabalhando nessa regulamentação da lei, mas ela também é um caminho bastante interessante para poder contratar soluções de risco tecnológico, porque é muito difícil contratar startups, isso é um problema no mundo, é um problema no Brasil. Eu acho bacana iniciativas como essas, né, que facilitam essa contratação, a possibilidade de testar, enfim. Um trabalho bacana, Nara, só para complementar isso que tu acabou de falar, que a gente fez antes de finalizar o decreto, foi sentar com as startups para saber, porque do nosso lado o decreto estava ok, né? A gente contemplava tudo que o Estado precisava, mas a gente precisava ouvir as startups para saber se de fato aquilo atendia a demanda deles. E a gente percebeu que eles não querem contratar com o governo, para eles não é vantajoso nesse momento. A maneira como as coisas têm funcionado, eles não ganham, o Estado não paga, demora a pagar, eles não têm giro, né? Eles não têm caixa. Eles precisam do recurso, e se o Estado não paga, eles não têm como desenvolver aquela ferramenta que eles haviam prometido e elas quebram. Então, o relato deles era que todas as vezes que eles acordavam com o Estado que eu digo não Santa Catarina, mas de modo geral, eles não era positivo, ou a empresa não ia adiante, ou o Estado queria o código-fonte. Então, a gente fez eles entenderem que nesse decreto era um Estado de ganha-ganha. O Estado não quer a tecnologia e deu. Não, é um desenvolvimento contínuo que eles podem comercializar, eles podem levar essa tecnologia para onde quer que eles entendam necessário. A oportunidade de testar por si é um ganho grande para eles, né? Sim. Testar e validar a solução que eles têm, né? Eu acho que essas legislações ajudam muito nesse sentido,
né? E também alivia, não sei como é de vocês, mas para a gente alivia muito a pressão do gestor de errar, né, na hora da contratação. Todo mundo que é gestor sabe como é difícil contratar uma coisa que é inovadora, como você contrata uma coisa que não existe, né? Para o gestor isso é um peso, e aí a gente vai para aquela celeuma de gestão e controle, que nem é o foco aqui, mas assim, eu acho que é a dificuldade de todo mundo, né? Você quer contratar uma solução que ainda não existe, que ainda não foi pensada, ou que foi pensada, não foi pensada na totalidade, mas precisa ainda ser testada, então é uma oportunidade bacana. Que legal que vocês estão O fazendo. Estado dividiu o risco com a empresa, né? Exato, exato. Eu acho que é super relevante aí No para lugar de fala de empresário, eu vou dizer que é fundamental, porque realmente é, não é fácil ser contratado mesmo, assim, tem vários... Isso que a gente é relativamente simples, que entra na rubrica de capacitação, mas às vezes olha e fala, não, isso aqui não é capacitação, é outra coisa. Fala, claro que é outra coisa, a gente quer transformar, não dá para fazer capacitação como se fazia antes. Demora um ano, tirando o Ceará, que foi tempo recorde, porque a Jéssica, né? Mas realmente demora. Aqui eu acho que, sem dúvida, Casa Civil é sempre uma vantagem, né? Casa Civil consegue transitar e acelerar muito. Bom, finalizando, e tentando não estourar muito tempo, obrigada a todas que participaram. Obrigada, Gabriela, Luana do Unidos, Luana do Labora, Nara do LabGES. Somos apenas um pequeno recorte, né, de outras tantas mulheres incríveis que tem aí também trabalhando com inovação no setor público. Somos muitas já. Queria poder ter todas aqui, mas acho que 5 já é um número grande para um webinar, né? Porque são muitos assuntos para falar, a interação fica grande. Então, eu queria muito agradecer todas vocês por terem aceitado o convite de participar por mais esse webinar do Laboratório do Íris. Esse webinar fica disponível no YouTube. Depois outras pessoas podem assistir, também vai ser compartilhado nas redes sociais. Sigam, né, o Íris na rede social, mas também sigam todos os laboratórios e o IGOV que está aqui. Samuel, tu acabou de tirar a minha página, obrigada. Agradeço, Samuel, por facilitar aí o trabalho aqui e organizar tudo. Samuel, Natália, nossa outra mulher orgulho do laboratório, gestora de redes, que faz toda a conexão e encontra pessoas incríveis para dividir conhecimento aqui para a gestão. A Egla, obrigada também pela facilitação gráfica. Vamos compartilhar também os links dos outros laboratórios do IGOV no Instagram do Íris. Muita gente queria saber como entrar em contato, como conhecer mais. Então, sigam nas redes sociais. Vamos lá, a gente está de portas abertas digitalmente, né, para trocar experiências, para se conectar, para iniciar projeto. Gabi, a Gabi tem uma notícia boa para dar aí. Vai, Gabi, pode falar aí. Bom, para quem assistiu aí o webinar, a gente está dando 20% de desconto no nosso curso de Laboratório de Inovação no Setor Público EAD, que já está lá no nosso site, ou para qualquer outro curso EAD que vocês queiram fazer também até o final desse mês. Depois eu coloco ali o cupom certinho escrito para vocês copiarem e colarem lá. Bacana. Vai colocar onde, Gabi? Nos comentários. Nos comentários? Pode colocar nos comentários ou depois a gente manda por e-mail, como vocês preferirem. Tem a lista. Então, quem não se inscreveu e assistiu, por favor, se inscreva que a Gabi vai enviar por e-mail, né? E aí a gente consegue ter o e-mail de todo mundo na inscrição. Eu queria só te parabenizar e todo o laboratório. Imagina. Todo o laboratório. Tem sido fantástico o trabalho de vocês, eu tenho acompanhado, fico bem orgulhosa de conhecer, né? Então, fico bem feliz e honrada de vocês terem nos convidado. E continue o trabalho de vocês, que está sensacional. Parabéns. Obrigada demais. Continuemos todos os nossos trabalhos, porque a gente vai conseguindo devagar, transformando, né? Através da inovação, a gente vai conseguindo transformar a realidade da administração pública no Brasil. Então, obrigada a todas. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada, gente.
Super obrigada, Jéssica, pela oportunidade. Foi super divertido estar aí com essas mulheres incríveis. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí. Parabéns para a equipe de vocês, que a gente sabe que a gente está aqui na linha de frente, mas atrás da gente, do lado da gente, junto com a gente, tem o nosso time, que são, eu tenho certeza que como o meu time, o de vocês, também é incrível, e a gente não consegue fazer nada sem eles, né? A gente não consegue evoluir, enfim, parabéns para nós, para os nossos times. Um beijo aí para todos os inovadores. Parabéns, Jéssica. Vocês estão arrasando. Obrigada. Obrigada. Parabéns, tudo de bom. Valeu, gente. Adorei. Quero amanhã de novo, nesse mesmo horário, a gente se arruma e se fala. Pode ser quinta que vem, né?